Oi, que legal que você está comigo no Biologia à Prova. Na aula de hoje, nós vamos estudar a embriologia animal. Neste aspecto, nós vamos estudar os tipos de ovo quanto ao vitelo, quer dizer, quanto ao nutriente, e a clivagem, como é que um embrião se divide, as células embrionárias se dividem. Vamos discutir as fases do desenvolvimento embrionário e também os anexos embrionários e estruturas que permitem o desenvolvimento do embrião. Mas antes de começar a nossa aula, quero te fazer uma pergunta. Você imagina qual o tamanho de um embrião humano com 12 semanas? Quando ele está exatamente no término do desenvolvimento da fase de embrião, que é até o 3º mês, não é? Porque depois disso aí já vai estar na fase fetal. Você acha que ele é do tamanho do ovo de uma galinha, do tamanho de uma maçã, ou menor do que tudo isso? O que é que você acha? Qual o tamanho de um embrião humano de 12 semanas? Veja que coisa fantástica! O embrião humano de 12 semanas, ele é um pouco maior, não é, do que uma moeda de R$1. Eu coloquei aqui só para você ter esse parâmetro de tamanho, mas ele tem absolutamente tudo. Mão com 5 dedinhos, tá certo? Os pés, orelha, nariz, os olhos. Ele está todo estruturado para desenvolver-se, para aumentar de tamanho no período fetal. Por isso, qualquer coisa que a mãe passa neste primeiro momento do desenvolvimento embrionário pode atrapalhar e pode comprometer profundamente todo o desenvolvimento do embrião e posteriormente do feto, e aí o bebê nascer com problemas. O primeiro trimestre de gestação é um trimestre muito delicado, tá certo? As mulheres, no início da gestação, se elas têm determinadas doenças no primeiro trimestre, como por exemplo o Zika vírus, isso vai acarretar sequelas muito grandes, como a gente tem visto no Brasil e em outros países da América do Sul, os casos de microcefalia em virtude do Zika vírus. Vamos conhecer mais sobre o desenvolvimento embrionário? Veja, tudo começa com a formação do zigoto. O zigoto é chamado de ovo ou zigoto. E aí, se liga, dependendo da quantidade de vitelo, vitelo quer dizer nutriente, tá? Que esse ovo ou zigoto tenha, ele é classificado em 4 grupos. Por exemplo, nós que somos mamíferos, temos um ovo ou zigoto chamado isolesto ou oligolesto. O que é isso? É que nós temos tipo vitelo são esses pontos em amarelo. Então, um ovo ou zigoto de mamífero tem pouco vitelo. Oligo, lembre que é um prefixo, oligarquia, governo de poucos. Então, o ovo oligolécito é exatamente um ovo com pouco vitelo. Já um anfíbio, ele tem um ovo com uma quantidade um pouquinho maior de vitelo do que um mamífero. Essa quantidade de vitelo está distribuída diferentemente. Existe mais vitelo nessa área, que será chamada de polo vegetativo, e menos vitelo nessa área, que é o polo animal. Daqui vai sair a maior parte das células que vão formar o corpo de um anfíbio. Esse ovo é chamado de heterolécito. O ovo de répteis e de aves é chamado de megalécito ou ainda de telolécito. Mega quer dizer muito, né? Muito vitelo. Toda essa área aqui em amarelo representa vitelo. Então, compara aqui, né? Vai ser muito vitelo mesmo. E somente nessa areazinha chamada de disco germinativo é que essa área vai dar origem a um pintinho, tá? Uma tartaruguinha, já que isso é para répteis e aves. E os insetos, o vitelo vai se concentrar na área central. E aí, por isso, o ovo é chamado de centrolécito. E a parte superficial é que vai dar origem ao embrião. Esse ovo ou zigoto, para que ele forme um embrião, ele precisa passar por mitoses, por multiplicação das células. Mitoses. Você tem uma ideia? Nós, a partir de um ovo ou zigoto, quando a gente nasce aos 9 meses, nós já somos 9 trilhões de células. Imagina quanta mitose aconteceu. Uma célula formou 2, 4, 8, e aí eu não vou enlouquecer para chegar a 9 trilhões, né? Você também não. Então se liga. Dependendo do tipo de ovo ou zigoto, vai se ter um tipo de mitose. Na verdade, a mitose é a mesma, certo? Mas vai ter um padrão de segmentação. Vê bem, um ovo de mamífero, que ele é oligolécito,
o vitelo é pouco e é distribuído uniformemente, ele vai ter uma clivagem. Clivagem são as divisões celulares, os processos mitóticos. Uma clivagem chamada de holoblástica, quer dizer total, né? Parte primeiro, uma célula formou 2, formou 4, formou 8, igual. Observe que o tamanho das células é igual. Você vai dizer, Meriane, mas esse embrião aqui no estágio de mórula, ele praticamente não aumentou de tamanho em relação ao zigoto. Isso mesmo, nesse primeiro momento do desenvolvimento embrionário, das primeiras clivagens, onde o zigoto vai compor a mórula, ele praticamente não aumenta de tamanho. Apenas as células se dividem de forma muito rápida, muito rápida. E aqui é chamada de holoblástica ou igual. Já um anfíbio, como ele tem mais vitelo numa área e menos vitelo noutra, ele vai tendo clivagens, mas ele vai ter, você pode observar, que aqui as células são maiores e aqui as células são menores. Então, ela é chamada de holoblástica, porque divide-se tudo, está tudo participando do processo de divisão, né? Divide-se totalmente, mas os blastômeros, quer dizer, essas células embrionárias, essas células do início da vida do embrião, vão ter tamanhos diferentes. Aqui, a gente vai observar blastômeros no ovo oligolesto, blastômeros do mesmo tamanho, já que a gente está observando blastômeros de diferentes tamanhos, percebeu? Por isso que essa é holoblástica igual e essa aqui é holoblástica e desigual. Lembra que o vitelo no ovo heterolécito dos anfíbios, ele está desigualmente distribuído. Já no oligolesto, ele é pouco e está igualmente distribuído. Consequentemente, essa presença do vitelo nutriente, né, vitelo nutriente, vai determinar esse padrão de clivagem. Observa como é que vai ser a clivagem no caso do ovo dos répteis e das aves e no ovo dos insetos. Lembra que o ovo dos répteis e das aves é um ovo cheio de vitelo. E como ele é cheio de vitelo, só uma areazinha chamada disco embrionário é que vai estar vivendo as clivagens, as mitoses. Por isso ela é chamada de meroblástica, quer dizer parcial, e discoidal. A gente observa que só essa areazinha está tendo segmentação e aí, consequentemente, formando essa clivagem chamada de meroblástica, quer dizer parcial, e discoidal, somente o disco embrionário, ok? No caso dos insetos, lembra que o vitelo fica no centro, é um ovo centrolesto. Logo, as células em clivagem vão ficar aqui, ó, na superfície. São essas células da superfície que vão dar origem a um embrião do inseto. É chamada de clivagem meroblástica ou superficial. Resumindo, a gente percebe que um ovo zigoto vai ter um padrão diferente nas suas divisões, dependendo do tanto de vitelo que tem nesse ovo zigoto. Tá claro isso? Nós agora vamos compreender as etapas gerais do desenvolvimento embrionário, certo? Veja bem, a gente diz que um embrião ele tem que viver 3 fases no seu desenvolvimento embrionário, no seu tempo de vida de embrião. A fase de segmentação, a de gastrulação e a de organogênese. Na fase de segmentação, há 2 momentos, um momento chamado mórula e um momento chamado blástula. Na fase de gastrulação, há um momento chamado gástrula e na fase de organogênese, um momento chamado neurula. Eu vou esquematizar porque isso vai delinear parte da nossa aula, tá certo? É como se fosse o eixo principal da nossa aula. Embora o Enem, ele não seja muito detalhista, quer dizer, ele ainda não foi muito detalhista nessa parte de embriologia, mas ele sempre cobra conhecimentos relacionados à embriologia. E eu até digo, algo que ainda não caiu no Enem, mas está na matriz de conteúdo do Enem ou de qualquer outro vestibular, é assunto que pode cair. Então, você vai passar? Porque a gente vai estudar tudo. Aqui no Biologia à Prova, você vai ver todos os pontos dos principais vestibulares e do Enem que a gente precisa dar essa atenção especial. Vamos aqui esquematizar comigo. Veja. Quando a gente pensa, não é, no desenvolvimento embrionário, desenvolvimento embrionário. Aqui eu vou, não é, segmentar esse desenvolvimento embrionário nos 3 momentos principais, tá certo?
Na fase de segmentação, na fase chamada fase de gastrulação e na última fase, que é a fase de organogênese. Essa mesmo que eu não diga nada, tenho certeza que você está ligado. Organogênese, origem dos órgãos, não é? Deve ser por aí. Massa. E vamos aqui delimitar todas essas fases, certo? Na fase de segmentação, há dois momentos. O momento da mórula e o momento da blástula. Estou só anotando para que a gente aprofunde cada um. Na fase de gastrulação, a etapa é chamada gástrula. E a fase de organogênese tem uma etapa chamada neurula. Então, ok, isso é o básico, não é, do desenvolvimento embrionário. Fase de segmentação, fase de gastrulação e fase de organogênese. A segmentação com a mórula e com a blástula, a gastrulação com a gástrula e, consequentemente, a fase de organogênese com a neurula. Vamos ver, inicialmente, esse processo da fase de segmentação com a formação da mórula e a formação da blástula. Acompanha comigo esse desenho. Aqui a gente tem um zigoto que está passando por suas clivagens iniciais, não é? Aqui a gente está considerando um embrião de mamífero que tem suas clivagens holoblásticas, quer dizer, total, não é? E também igual. Então, uma célula formou 2, 2, 4, 4, 8 e por aí vai. E aí, o que é que eu percebo? Eu percebo que a formação, aqui na verdade a gente já vai ter células um pouco maiores e menores, porque no mamífero mesmo ela é subigual, tá? Alguns autores chamam de subigual, mas tudo bem. Aqui eu tenho uma massa de células. Essa massa de célula é a mórula. A blástula vai ser o seguinte, imagina que essa massa de células, ela começa a migrar para a superfície e no seu interior muita água. E aí caracteriza exatamente a blástula, onde esta cavidade cheia de líquido recebe o nome de blastocela. Eu sempre gosto de comparar isso com uma bola de assopro, né? Uma bexiga de aniversário. Quando você enche de ar, a superfície da bola seriam as células e o ar que você encheu, por favor, a cavidade blastocela cheia de líquido. Vamos esquematizar isso aqui no quadro? Então, nós temos um embrião no estágio de mórula, ele é um embrião, né, cheio de células, as células todas bem pequenas, tá? Já na blástula, o que é que vai acontecer? Essas células, elas vão migrar para a superfície do embrião, tá? Migraram para a superfície do embrião. E aqui tem uma cavidade cheia de líquido. Tô colocando aqui esses pontinhos vermelhos só para chamar a atenção. Uma cavidade cheia de líquido. Então, aqui eu tenho as células embrionárias iniciais, que são chamadas blastômeros. E aqui nós temos uma cavidade que caracteriza a blástula, a chamada blastocele ou blastocela, tanto faz, blastocele ou blastocela. Então, a fase de segmentação, que são as clivagens, na mórula é uma massa compacta de células e na blástula essas células se expandiram e eu tenho agora um líquido aí dentro de uma cavidade. De fato, pessoal, a visão de um embrião, né, seria isso. Agora, quando a gente fez um corte no embrião, a gente pode observar ele internamente. Então, aqui é o embrião, feito um corte no embrião, aqui esta figura representa exatamente um corte no embrião, assim como o nosso esquema que nós temos aqui. Ficou claro? Massa! Quero que você fique sempre antenado. Vamos agora para uma etapa, que é a etapa, não é, da gástrula, a fase de gastrulação. E nela vai ocorrer coisas muito importantes que delineiam todo o plano de desenvolvimento do embrião. Observa aqui, eu tenho aqui uma blástula e vai começar a acontecer o dobramento do embrião. Ele está multiplicando células
e está vivendo um dobramento. E se a gente olhar, aqui eu vejo, se eu fiz um corte no embrião, um corte longitudinal, atenção para a gente compreender isso. Corte longitudinal é como se a gente pegasse um pão e cortasse para cachorro quente. Corte transversal é como se a gente pegasse um pão e cortasse para fazer torradinha. Percebeu que dá um formato diferente no corte? É isso mesmo. Então, aqui nós temos um corte longitudinal, observando que a blastocele deixou de existir, porque o embrião dobrou e formou uma outra cavidade. Eu gosto de fazer isso desenhando, tá? Você vai compreender melhor. Ok, vamos lá. Então, o embrião no estágio de gástrula vai acontecer o seguinte: num corte longitudinal, tá? O corte longitudinal do embrião vai estar mostrando que ele tem células externas e células que migraram para a parte interna. Tudo isso vai ter nome, legal? Aqui é um orifício cujo nome é blastóporo. Blastóporo. O destino do blastóporo é bem interessante. Ou ele será o ânus do animal, ou ele vai ser a boca do animal. Se ele for o ânus, o animal será chamado de deuterostômio. Deuterostômio. Se for a boca, o animal vai ser chamado de protostômio. Protostômio. Nós, esse blastóporo, essa primeira cavidade do embrião, no nosso caso, vai formar o ânus. Nós que somos cordados, do filo dos cordados, nosso blastóporo dá origem ao ânus. Nós somos deuterostômios. Agora, por exemplo, uma minhoca, um inseto, né? Minhoca que é do filo dos anelídeos, inseto que é do filo dos artrópodos. Eles são protostômios, porque esse blastóporo forma primeiro a boca, ok? Depois o ânus. Legal. Essa cavidade aqui é uma outra cavidade que passa a ter o nome de arquêntero. Arquêntero, tá? E o que são essas camadas celulares? Obviamente, a professora aqui, eu optei por colocar só uma linha, mas imagina que são células, 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 do jeito que a gente está vendo aqui no nosso desenho, camadas celulares. Eu optei por colocar a linha para se tornar mais simples o ato de construir o esquema no quadro. Essa parte externa aqui em azul é o ectoderma, tá? É o ectoderma. O que é isso, Meriane? Um folheto embrionário. São camadas de células que o embrião tem e que vão construir todos os tecidos, todos os órgãos, ou seja, vão construir o embrião. Tá claro isso? Vamos lá. Aqui é o ectoderma. Essa camada que tá aqui em vermelho, tá? Inicialmente, ela é chamada de mesentoderma. Digamos que eu vou, nesse corte longitudinal, considerar o tempo 1 do instante da gástrula, onde eu tenho o mesentoderma. Esse mesentoderma vai formar o mesoderma, e vai formar o endoderma. Só que eu agora vou preferir uma outra coisa. Eu agora vou fazer o tempo 2. Passou o tempo, só que eu agora não vou mais fazer um corte longitudinal. Eu agora vou fazer um corte transversal. E nós vamos visualizar esse embrião no estágio de gástrula, no final da gástrula, já no tempo 2, sendo que fazendo um corte nesse sentido, tá? E aí eu já vou mostrar a formação da mesoderma e do endoderma, tá? Do mesoderma e do endoderma, a partir do mesentoderma. Vamos lá. Neste corte transversal, a camada mais externa de células do nosso embrião vai ser, obviamente, o ectoderma, que a gente já usou azul. Agora, compreenda. Essa camada interna eu vou representar de duas formas. Vou representar aqui em preto o que eu vou chamar
de mesoderma e vou representar em vermelho o que será dito endoderma. Atenção, quando eu junto essas estruturas, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, nós temos o que a ciência denomina, atenção, são denominados de folhetos embrionários. Folhetos embrionários. Acompanha comigo. Um embrião na gástrula, ele vai viver um dobramento e a formação de seus folhetos embrionários, tá? No dobramento, no corte longitudinal, você deve dizer, Meriane, mas você aqui, deixa eu só destacar, tá? Só destacar, vou botar aqui uns pontinhos para destacar o arquêntero, aqui uns pontinhos, destacando a presença do arquêntero, que é uma cavidade que se forma durante o estágio de gástrula. Se a gente passar, né, observar a grosso modo, aqui eu tenho só uma camada de células e aqui eu passo a ter várias camadas de células, que agora vão ser diferentes. Ectoderma, mesoderma e endoderma serão células com diferenças que vão formar estruturas também diferentes no desenvolvimento do embrião, certo? Então, ó, se liga. No estágio de gástrula, aqui no corte longitudinal, eu estou mostrando, lembra, o pão para cachorro quente. Então, a gente vê o pão de ponta a ponta. Por isso, a gente está vendo o blastóporo. Como aqui é uma torradinha, tipo, quando eu vejo a parte central de um pão cortado em torrada, eu não vejo as partes periféricas, as partes extremas de um pão, né, cortando a torradinha. Então, por isso que aqui a gente está vendo só uma área mediana. No corte transversal, vendo o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Então, bora resumir? Eu posso dizer que na fase de gástrula, as células vão se reorganizando e elas vão definir, gente, todo o plano de desenvolvimento do embrião. Porque as estruturas que vão ser formadas pelo ectoderma, pelo mesoderma e pelo endoderma, que daqui a pouco a gente estuda, fica aí ligado, tá? Compreende? Ai, Meriane, hoje tu tá falando muita palavra difícil. Perdão. Programa de vestibular, programa de Enem, não posso fazer diferente. Mas daqui a pouco, ó, espera, que daqui a pouco tem uma musiquinha massa para guardar essas coisas na cabeça, tá certo? Daqui a pouco, me aguarde. Então, ó, vamos lá. As células que vão formar músculos, que vai ser do mesoderma, vão migrar para o interior. As células que vão formar epiderme, que é o ectoderma, estão na parte exterior. A blastocela vai desaparecer no processo de dobramento do embrião e reaparece uma outra cavidade chamada o arquêntero. Então, desaparece na blástula, tem a blastocela. Com o dobramento do embrião, a blastocela some e aparece outra cavidade que é o arquêntero, demarcando o que será depois o intestino primitivo, ok? Vamos agora compreender um detalhe, tá? Do processo de desenvolvimento embrionário que ocorre com os répteis, aves e mamíferos na gástrula. A nossa gástrula é bem especial, porque o nosso embrião, o embrião de répteis, aves e mamíferos, não tem esse dobramento todo aqui não. Isso aqui é um animal padrão, esse desenvolvimento embrionário, o padrão, tá? É um animal chamado de anfioxo. Anfioxo, ele é um cordado, ou seja, ele é do mesmo filo nosso, mas ele é um cordado primitivo. E ele é considerado um animal modelo para a gente descrever o processo, tá? De desenvolvimento embrionário. Mas aí eu vou sempre intercalar coisas específicas de répteis, aves e mamíferos, até porque isso é necessário e também é cobrado. Veja, no nosso caso, vai formar, imagina a história do momento da blástula, um embrião, né, um maciço de células externas com uma cavidade. Vai demarcar uma coisa chamada linha primitiva. E a partir dessa linha primitiva, vai haver uma migração das células. As células vão migrando e vão se diferenciando. Essa migração é chamada de delaminação. Então, a gastrulação em répteis, aves e mamíferos ocorre por um processo chamado delaminação, onde, por exemplo,
As células vão migrar, as que se depositarem aqui nessa camada vão formar o endoderma. As que ficarem aqui nessa área mediana vão formar o mesoderma. E as que estão em azul vão se diferenciar em ectoderma. No fundo, são os 3 folhetos embrionários, ecto, endo e meso. A diferença é que aqui tem todo o processo de dobramento e aqui tem um processo só de migração das células a partir da linha primitiva, dito processo de delaminação, certo? Vamos adiante no desenvolvimento embrionário. Vamos discutir agora a fase de neurula, certo? Acompanha comigo este desenho. Aqui eu tenho um corte, aí eu quero te perguntar, esse aqui é longitudinal ou é transversal? Me diz aí, o que é que você acha? Parece com pão de cachorro-quente ou com pão de torrada? Isso mesmo, pão de torrada. Então aqui é um corte transversal, onde o cor-de-rosa está indicando aqui o ectoderma, o laranja está indicando o endoderma e o amarelo tá indicando o mesoderma. Massa? Então vamos comigo. Quando eu vejo, eu estou vendo que o ectoderma aqui está sofrendo um achatamento. Isso é, as células se diferenciando, formando algo chamado placa neural. Depois, essa placa neural afunda, aqui eu tenho a goteira neural, até que eu tenho a formação do tubo neural, que aí ele vai se desprender do ectoderma e vai estar aqui o tubo neural formado. O que é o tubo neural, Meriane? Você deve estar aí me perguntando. Vai simplesmente formar tudo do sistema nervoso. Cérebro, olhinhos, tudo que a gente imagina de sistema nervoso e de órgãos sensoriais vão partir aqui dessas células do tubo neural, que vieram de onde? Da ectoderme. Houve um afundamento, né? Placa neural, o sulco neural, até a formação do tubo neural. Massa? Observe que, à medida que o tubo neural vai se formando, outras mudanças vão acontecendo. É porque eu estou trabalhando com elas isoladamente, porque eu não posso falar tudo ao mesmo tempo. Aí, ó, você não vai nem entender coisa nenhuma. Então, veja bem, vamos acompanhar agora o que acontece com o mesoderma, o que está em amarelo, tá certo? Então, tá aqui o mesoderma se proliferando, formando bolsas e uma área mediana. A área mediana vai formar a notocorda. As bolsas vão formar bolsas de mesoderma e no interior dessas bolsas uma cavidade chamada celoma. Celoma é cavidade revestida de mesoderma que alojará órgãos. É a definição bem simples do que é celoma, certo? Vamos ver agora o que acontece com o endoderma. O endoderma está aqui em laranja. Então, enquanto as outras estruturas estavam se formando, ele vem e forma um tubo. Isso aqui, feito de endoderma, é o intestino primitivo. Essa estrutura é a conclusão num corte transversal e aqui num corte longitudinal. Mas eu gosto muito do corte transversal. Vamos ver que isso é absolutamente o nosso corpo, o jeito que nós somos. Veja, a parte mais externa da pele, epiderme, vem do ectoderma, tá aqui o ectoderma mais externo. Logo abaixo, né, tem um sistema nervoso, então tá aqui o tubo neural. Embaixo do sistema nervoso, do tubo neural, tem a notocorda. Nós vamos ter a coluna. Um dia, no nosso desenvolvimento embrionário, a gente não tinha coluna vertebral, a gente tinha notocorda. Lá no desenvolvimento embrionário, ela foi substituída pela coluna vertebral, tá? Não é que ela dá origem, não, ela é substituída pela coluna vertebral. Aqui a gente tem um bocado de órgão, exatamente, onde o celoma vai alojar os órgãos. E aqui, ó, tripa para dar e vender. Ai, é tanta tripa, nosso intestino, muito, muito, muito grande. E aqui a gente tem exatamente o endoderma, o intestino primitivo. Percebeu que esse é o desenho meu, seu. Achou estranho? Mas é verdade. Vou fazer esse esquema, tá certo? Para que a gente não perca isso de vista. Então, continuando aqui. O ectoderma, né? Eu estou usando em azul. Tá aqui o ectoderma. O ectoderma, que deu origem também, tá? A estrutura chamada tubo neural, que vai dar origem, não é? Ao cérebro, o cerebelo, as estruturas do sistema nervoso. O endoderma vem formar aqui
nós temos o intestino, o revestimento do intestino, e aqui nós temos o endoderma, que inclusive vai formar outras coisas. E o mesoderma, ele vai formar, né? Formado de mesoderma. Nós temos a notocorda, que no nosso caso, o anfioxo fica com notocorda, mas nós não. A nossa notocorda vai ser substituída pela coluna vertebral. E aqui, de maneira bem simples, nós temos as bolsas de mesoderma e internamente essa cavidade que eu estou chamando a atenção, uma cavidade que aloja órgãos chamada celoma. Então, aqui é o plano de desenvolvimento do embrião. A partir daqui, os órgãos vão ser formados. Por isso que a neurulação, a neurula, tá certo? Ela vai compor a fase de organogênese, a origem dos órgãos. E atenção, cada um desses folhetos embrionários, folheto embrionário, ectoendo e mesoderma, vai dar origem a coisas diferentes. Por exemplo, destacando aqui em amarelo o ectoderma, ele dá origem à epiderme, aos anexos da epiderme, como unha, pelo, cabelo, mucosa da boca, do ânus, tá? Do nariz também, o sistema nervoso que vem do ectoderma, né? A gente até viu aqui que o ectoderma em azul, tubo neural que vai dar origem ao sistema nervoso. E a córnea, por exemplo, dos olhos, e uma glândula chamada adenohipófise, né? A parte de uma glândula chamada hipófise. O mesoderma dá origem ao celoma, às serosas, tá certo? A derme, massa, né? Mesênquima vai fazer um monte de coisa, um monte de órgão. Ai, Meriana, é muita coisa. O que é serosa? Não estou entendendo, não. São membranas bem finas que vão, na verdade, revestir algumas cavidades corporais. O peritônio, por exemplo, ele vai empacotar, por exemplo, todo o nosso intestino. A pleura vai envolver os nossos 2 pulmões. O pericárdio vai estar envolto, o coração é envolto pelo pericárdio. A derme, veja, pele, o órgão pele, tem a epiderme, que é de ectoderma, e tem a derme, que é de mesoderma, tá? Então, derme é uma camada da pele. E aqui em azul, o endoderma, que vai fazer o revestimento interno do tubo digestório, tá certo? Do sistema respiratório, da bexiga e glândulas como fígado, pâncreas, tireoide e paratireoide. Você deve estar dizendo, muita coisa. Segredo, lá vem uma musiquinha. Vamos compreender. Primeiro vamos entender a letra, tá? Para que eu passe no vestibular, eu vou estudar e me dar bem. O zigoto vira mórula ligeiro. Depois blástula, blastocele, a cavidade, tá? E a gástrula vem. O que é que ocorre na gástrula? O tempo todo células mudando, a diferenciação das células, que vai culminar com a formação dos folhetos embrionários. Então, o tempo todo células mudando, ectoderma formando. Não é pele, não. É a camada externa da pele. É porque não dava para colocar na música epiderme, a métrica não permitia. PLSN, sistema nervoso, tá? PLSN vem de onde? Do ectoderma. Agora, bora lá. E desse jeito vem a mesoderma. Olha o tanto de coisa que será feito a partir do mesoderma. Osso, cartilagem, músculo, sistema urinário, sistema circulatório. E eu não vejo a hora de tudo terminar. Aí, bora lá. Por isso eu sei que o endoderma, cuidado, fique só no não, tá? Faz a mucosa interna do digirrespiratório, do digestório e do respiratório, fígado, pâncreas e bexiga. Um beijo tireoide é porque também faz a tireoide e a paratireoide. Não dava para colocar na música, não tinha mais como colocar. Aí cantando, manda beijo, pronto, estou mandando um beijo para você. Então um beijo para você e também um beijo, né, para tireoide. Legal? Vamos cantar comigo. É um forrozinho massa, tá certo? Composto pelo Targino Gondim. E aí eu aproveitei essa melodia linda do Targino Gondim e do Manuca Almeida, aqui de Juazeiro da Bahia. E vamos dançar um shot. Se anima, vai comigo.
Legal? Gostou da musiquinha? Pronto, canta ela à vontade, dança bastante. Forrozinho, ó, um shot. Som de sertanejo, não é isso? Shot é uma música bem típica do sertão. Eu sou do sertão. Agora a gente vai para a etapa final da nossa aula de embriologia, onde a gente vai discutir os anexos embrionários. O que é isso? Estrutura que o embrião forma para que seja possível o seu desenvolvimento. Estruturas que vão melhorar e oportunizar, na verdade, o desenvolvimento embrionário. Existem 4 anexos embrionários, mas nem sempre ele está presente em todos. E aqui eu resolvi fazer um destaque para embrião de répteis e aves e para embrião de mamífero. Embrião de peixe não tem muito o que dizer. Ele só tem como anexo embrionário o saco vitelínico, que armazena nutrientes. Coitado do anfíbio, não tem nenhum anexo embrionário típico. Ele tem um saco vitelínico atípico, formado pelas células que vão ficar com mais vitelo. Já répteis, aves e os mamíferos vão ter 4 tipos de anexos embrionários. Por isso, a maioria das questões que trata de anexos embrionários vai pegar exatamente esses grupos de animais, porque vai ser mais detalhado. Então vamos lá. Começando aqui pelo saco vitelínico, que é aquele que ocorre em peixes, répteis, aves, mamíferos, e os anfíbios têm um saco vitelínico atípico. Mas vamos ver. Em amarelo está aqui, né, esse desenho aqui, imagina que é o desenvolvimento de um pintinho, tá certo? De uma ave. E aqui o desenvolvimento de um mamífero. Em amarelo a gente tem o saco vitelínico. O papel dele é guardar vitelo, guardar nutriente, para fornecer nutriente para o embrião. Simples isso. Só que no nosso caso, nós que somos mamíferos, desde por volta do 5º ao 8º dia pós-fecundação, o embrião do mamífero ele começa a adentrar na mucosa do útero, a fazer o processo de nidação e a receber nutriente, a receber nutrição, certo? Logo, ele não precisa de um saco vitelínico que guardou tanto nutriente. É diferente de um embrião de ave que vai se desenvolver lá dentro do ovo, enquanto a galinha está chocando. E toda a comida tem que estar ali garantida lá dentro daquele ovo. Tipo, a clara e a gema vão compor o saco vitelínico. Vão ser nutrientes que o pintinho, né, que o embrião do pintinho vai se desenvolver até que ele fique, obviamente, um pintinho e ele consiga nascer. Então, o nosso saco vitelínico é bem reduzido e ele vai formar, na verdade, vai regredir e vai formar o cordão umbilical, que é parte da placenta. O segundo anexo que eu quero falar é o alantoide. Nos répteis e nas aves, o alantoide tem 3 funções. Quais seriam essas funções? O alantoide, ele armazena os excretas. No início do desenvolvimento embrionário, o saco vitelínico é maior, o alantoide é menor. Depois, o saco vitelínico vai sendo consumido, o alantoide vai aumentando. Por quê? Porque o grande papel do alantoide vai ser armazenar excretas e também fazer trocas gasosas. E também, por isso que eu disse 3 funções, absorver cálcio da casca do ovo e passar esse cálcio para o embrião em desenvolvimento. Então, ok? Nós não vamos ter que armazenar excretas, porque o cordão umbilical, a placenta, recolhe os excretas, joga no sangue, a mulher vai filtrar o sangue e vai virar urina. Tanto que uma grávida de mamífero, ela faz xixi com bastante frequência, porque ela está eliminando excretas do corpo dela e excretas também do embrião em desenvolvimento. Então, aqui em verde, nós vamos ter o alantoide de répteis e de aves. E o alantoide de mamífero é bem regredido e também vai compor o cordão umbilical, certo? Agora nós vamos para o âmnio. Âmnio, lembre de amor. Amor tem que estar perto, não é assim? Aqui está o embrião em cor de rosa. O âmnio está aqui em azul, contendo o líquido amniótico que protege o embrião de choques mecânicos, que protege o embrião contra a desidratação. Então, aqui do mesmo jeito, quando a mulher vai ter bebê, que diz assim, estourou a bolsa, exatamente, estourou a bolsa amniótica, está vazando o líquido amniótico. E o parto realmente precisa ser providenciado, porque enquanto tem líquido amniótico, tem proteção. Quando ele acaba, o bebê vai ficar exposto, inclusive, à desidratação e a infecções. O outro anexo embrionário é o córion. Aqui está o córion
revestindo todos esses anexos embrionários. Inclusive, pertinho onde o alantoide toca no córeo, vai formar o alantocóreo, porque a casca do ovo é porosa, o oxigênio passa para o córeo, que passa para o alantoide. O alantoide vai realizar aí as trocas gasosas. Já o nosso córeo também está aqui, só que nessa área o córeo adentrou na mucosa uterina, compondo a placenta. A placenta, na verdade, vai ser formada do córeo, principalmente, e também da regressão do saco vitelínico e do alantoide, que vão ali estar compondo o que a gente chama de cordão umbilical. Cordão umbilical é parte da placenta. Compreendeu isso? Então, esses anexos embrionários vão permitir o desenvolvimento do embrião. Saco vitelínico, qual é a função? Vamos lá. Saco vitelínico, qual é a função? Isso mesmo, nutrição. E alantoide, das 3 funções, me diz uma. Me diz uma. Ok. Você acertou se você disse, não sei o que você disse. Vou imaginar. Você disse que ele armazena excretas? Ok, tá certo. Você disse que o alantoide faz trocas gasosas? Ok, tá certo também. Você disse que o alantoide absorve cálcio da casca do ovo e vai passar para o embrião que está lá construindo o seu esqueleto? Ok, isso também tá correto. Massa. E o âmnio, qual é a proteção? Ih, chutei, né? Eu mesmo já disse. Âmnio, função de proteção, porque contém o líquido amniótico. E córeo, da ideia de quê? De cobertura. Também é um anexo protetivo, que no nosso caso, nos mamíferos, o córeo vai estar intimamente ligado à formação da placenta, que é um anexo feto-materno, ou seja, parte dela é fetal, córeo, parte dela é do útero da mãe. Por isso que a placenta é considerado um anexo embrionário atípico, chamado de anexo embrionário materno e também fetal. Ficou claro isso? Vamos agora resolver uma questão inédita, mais uma do Biologia à Prova para você. Vem comigo. Após a epidemia de febre zika, mulheres, principalmente no Nordeste do Brasil, foram aconselhadas a evitar a gravidez em virtude do grande número de bebês com microcefalia, por causa da destruição de células nervosas durante o desenvolvimento embrionário. Qual a estrutura do embrião, que é mais afetada pelo Zika vírus? Qual vai ser? O ecto, o endoderma, o mesoderma, o âmnio ou o córeo? O que é que o Zika vírus vai chegar aqui e vai arrebentar? O que é que ele causa principalmente? Isso, microcefalia. Microcefalia em virtude da destruição de quê? Da destruição de células nervosas. Matou. Qual é a resposta? Tenho certeza você acertou muito bem. O ectoderma. Porque o ectoderma é que vai formar, a gente viu que é o folheto embrionário, tá? Eita, ainda bem que eu estava aqui, escondendo a cola. Não é? O ectoderma que vai estar compondo o tubo neural. Ainda bem que eu estava escondendo a cola, porque senão, não era válido, não. Então, muito legal ter estado com você nesta aula de embriologia. Um abraço bem apertado da gorda, cheiro grande. Até a próxima aula.